sou Patrícia Cassimiro, sou jornalista e eu tenho aqui o programa da Menopausa Nosso Tempo é Agora. Primeiro, o programa surgiu quando eu exatamente estava passando nessa fase da pré-menopausa para ter a menopausa. Primeiro, explicar a vocês o que é a menopausa. Uma das coisas que eu percebi é que ninguém falava sobre o tema. Eu disse, meu Deus, o que passa? Pode ser que as pessoas tenham medo de dizer que está envelhecendo, pode ser um tabu sexual, como aqueles, até a vergonha do próprio corpo. Eu me senti voltando às bancas escolares, quando a gente menstruava ou não menstruava, e aquela coleguinha já menstruava, e as pessoas tinham vergonha de dizer que ou menstruava, ou tinha vergonha também de dizer que ainda não menstruava. Então, a menopausa, eu me vi realmente com tantos sintomas diferentes, sintomas que podem interferir não só na saúde física, mas também na vida social e na vida psicológica e nas relações sexuais da mulher, e a gente não conversa. Então, é por isso que eu tô aqui. Primeiro, para dizer que os grandes amos do nosso corpo são os hormônios. E normalmente os hormônios, eles são fabricados, falando em grosso modo, eu não sou médica, é só um bate-papo aqui entre amigas, mas eles são fabricados pelos órgãos responsáveis, são enviados ao hipótamo, ao cérebro, que está no cérebro, e retransmitido através dos neurotransmissores. E na mulher, dentro desse sistema reprodutivo, existem pelo menos 3 grandes hormônios. E isso faz com que esse período, ou como a gente estava na adolescência, a gente sente desde coisas tão diferentes no nosso corpo, seja quando os peitos estão crescendo, ou quando nessa vez a gente vê eles mais caídos, como o pelo, como a pele, como o humor, né? Vários grupos que eu participo e eu vejo as mulheres dizendo assim, eu tô com vontade de matar meu marido, meus filhos. E fora, gente, toda essa pressão patriarcal que a gente tem, que a mulher tem que estar sendo a atenção, a mulher tem que ser, né, reprodutiva. E aí eu queria lembrar vocês que, primeiro, informando que muitas mulheres, como eu, por exemplo, passei a vida e não quis, é uma opção minha, ter filhos. Então, a gente tem que lembrar que a gente tem toda uma vida, a gente é todo um ser com emoções, com sonhos a realizar, e essa parte física que a gente não vai poder deixar de passar, a gente tem que conhecer ela bem para tirar proveito dela. E vamos começar explicando. O nome menopausa não é o correto para todos esses sintomas, que pode ser ansiedade, pode ser os calores noturnos, aquele sensação que estou explodindo como uma chaleira, os calores mesmo em vários outros momentos, a depressão, o aumento de peso, a estrutura do corpo corpóreo que a gente vê que muda, né? Antes a gente parecia uma pera com a cinturinha, o quadril, e agora a gente tá meio aquele formato de maçã. Então, gente, independendo da fruta que for, vamos pegar aí a faquinha, cortar, saborear a gente mesmo e descobrir como é que a gente vai passar por essa fase, tirando proveito dela, porque agora a gente é tudo mulher que já teve aí uma trajetória, algumas viveram muito mais coisas, mas todas seguramente já viveram por aí, pelo menos quase seus 40 anos, que é quando começa a pré-menopausa, e já tem bagagem para a gente aproveitar essa bagagem para esse momento. E a menopausa, a gente só conhece ela depois que ela passou. Ou seja, eu só tô segura que eu tive a menopausa, a última menstruação, depois de 12 meses sem sangramento. Então, a gente só sabe que teve a menopausa mesmo, a última menstruação, 1 ano depois. E esse período anterior, a gente chama de pré-menopausa, esse da menopausa é essa última menstruação, e tem o pós-menopausa. E todos esses tipos de características, sintomas que eu falei, eles podem lhe acompanhar nessas 3 fases, que, na verdade, você não é obrigada a ter todas,
mas que pode ser que você esteja sofrendo de um, tentando tratar por algum outro motivo, e seja simplesmente o teu corpo. Esse desequilíbrio, digamos assim, dos hormônios. É um corpo que está acostumado que esses órgãos desenvolvam esse hormônio, mande para o cérebro e ele repassa através dos neurotransmissores. Quando ele deixa de fazer isso, o cérebro diz, opa, o que está acontecendo? E aí existe esse desequilíbrio que pode ter como consequência tudo isso, como os calores, porque também é lá no cérebro que está a neurotransmissão da temperatura do corpo. Então, minha temperatura do corpo não entende, esse hormônio está faltando e sobe esse calor. E quanto mais informação você sabe, você pode ficar mais tranquila quando vem esses sintomas e passar por eles de uma forma mais fácil. E até com humor com eles. Então, hoje o nosso programa é exatamente para explicar que todos esses hormônios, tudo que você está passando, pode ser normal. E que você também pode passar pela menopausa, pré-menopausa, sem nenhum desses sintomas. É muito difícil. Tem um aqui, um acolá, ou, inclusive, a dona insônia. A insônia, inclusive, de final de noite. Aquela insônia que quando você vai para a cama, você é boa de cama, você dorme bem. Mas quando lá para as 3 horas da manhã, umas 2 ou 3 horas, ou seja, mais ou menos na metade do seu sono, quando você iria entrar no sono profundo para relaxar o corpo, você desperta. E aí, às vezes, as pessoas, o que eu tô com problema, tô com tudo. É bom lembrar que se você tem aí 40 e pouco, ou que você já passou da menopausa, tá há uns 10 anos, pode ainda surgir esse sintoma. Então, é muito bom, porque às vezes a gente, identificando a causa, a gente chega na solução mais rápida. E é isso, gente. E o Menos Pausa Nosso Tempo é Agora. A gente vai estar aqui falando de muita coisa. Hoje, eu queria dar essa geral. Lógico que todo esse período é muito importante que a gente vá ao médico, que a gente seja acompanhada no médico. Essa conversa ou o Dr. Google não vai substituir a sua visita ao ginecologista. Não precisa ser o ginecologista do nome X, eu não tenho dinheiro. Não é desculpa. O ginecologista mesmo lá do seu centro de saúde, vou pegar uma ficha, vai demorar que só... Não, que massa, vai ver que essa demora até, se você não tá tendo tantos incômodos, mas é muito importante para você conversar com ele, isso não elimina, é uma questão do corpo da gente, é uma coisa física também, e o médico que lhe explique melhor, ou que lhe oriente, ou que tire suas dúvidas, ou que veja se pode ser uma coisa exagerada, se pode ser que você também tenha tido algum tipo de inflamação, porque existe às vezes um cheiro forte que a gente tem, e que às vezes é simplesmente pela questão urinária, aquela fase que você está passando, ou pode ser que como vai ficando sem o tipo de hormônio, que é o de proteção, vai ficando as paredes, às vezes, do útero mais lisa, como se fosse carequinha, fica mais, digamos, mais sujeito a ter algum tipo de infecção. Então, é muito importante, sempre, tendo algum incômodo, procurar o médico. Não tenho tempo, não sei o quê. Gente, precisa pegar uma ficha, precisa acordar cedo. A gente acorda cedo. Se precisa fazer uma viagem, a gente acorda cedo para um curso, um concurso do filho, para não sei o quê. Então, acorda cedo para você. E desperta, gente, porque menos pausa, o nosso tempo é agora.